Só abre tua Bíblia lá em Atos Apóstolos 7. Finalmente acabamos os 6, né? Querido, hoje queremos aqui quebrar alguns paradigmas hoje, que está em Atos. E Deus vai estar mostrando para nós algumas coisas aqui acerca de Estevão, né? Nós estávamos falando com ele, sobre ele, e eu vou dar uma pincelada em algo hoje aqui. Eu não vou pregar sobre isso agora, mas eu preciso passar só para vocês entenderem. Que hoje eu estou cheio de coisa, então eu não sei se eu vou conseguir pregar em 1 hora para você tudo ter para falar. Mas a gente não tem pressa também, que a gente tem que aprender, né, Márcio? Então a gente falou do Estevão, está falando de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então, nós falamos que quando eles levantam ali 7 homens idôneos e cheios do Espírito, a gente viu ali que um deles é Estevão. E Estevão, ele estava cheio da graça, cheio do Espírito. Então eu vou pegar só aqui uma pequena parte para explicar algo para vocês, que vai abrir a mente de vocês, e você vai entender algumas coisas, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que o reino de Deus, ele não prega contra o pecado. O reino de Deus, ele denuncia o pecado. Então, quando você vê Estevão cheio de Deus, ele foi pregar, ele estava ali pregando, falando acerca de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não estava apontando o pecado de ninguém. Então, o reino de Deus, ao contrário da religião, a religião ela prega contra o pecado. Ela fala para você, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. E ela não investe para te ensinar a ter relacionamento com Deus, né? Então a gente sabe um monte de coisa, como não pecar e o que é pecado, e nós aprendemos assim. Só que a gente sabe muito pouco sobre relacionamento com Deus, porque a gente ficou mais entretido em saber o que é e o que não é, porque tem relacionamento com Deus. Lembra que eu falei que quem tem o Espírito de Deus sabe o que é pecado? Então ele não pergunta por quê, porque o Espírito de Deus, através da palavra, já vai falar para ele, não bota a mão aí, porque não é de Deus. E quando a pessoa tem dúvida, ela está mais ou menos assim, é porque ela não passou por um processo. É sobre isso que eu quero falar, mas eu vou pegar só uma ponta para não confundir vocês, tá? Num domingo eu vou ensinar sobre isso, tá? Não vou deixar para uma quarta, eu vou pregar sobre um domingo. Provavelmente eu vou falar sobre isso na Santa Ceia, acho que é melhor, tá? Então, o Espírito Santo vem, quando eles oram, o Espírito Santo vem sobre o Estevão, então ele fica cheio de Deus, e ele vai então pregar. E aonde que Estevão vai pregar? Na praça? Não. Aonde ele vai pregar? Na porta do templo. Quem está na porta do templo? Os judeus. Aonde que Estevão congregava antes de virar cristão? Na sinagoga. Ele era judeu. Todos os discípulos, todos os apóstolos eram judeus. Todos eles faziam parte daquela religião. Ao contrário de hoje, o que acontece hoje? Muitas pessoas saem da religião e elas deixam a religião de lado lá. Não, deixa eles, vão pregar a palavra. Você vai ver Atos Apóstolos inteiro, ninguém deixou a religião quieta, irmão. Eles iam para a porta do templo dizer: vocês estão ensinando errado o povo, estão levando o povo para o inferno, porque o Messias já veio. Mas o que a gente aprende? Não, vamos fazer o nosso aqui, deixa eles para lá. Quer dizer então que eu não posso ter misericórdia de quem está indo para o caminho errado? Quer dizer que eu tenho que deixar o irmão se lascar, ficar 30 anos dentro de uma igreja, dentro de dogmas que não salvam, amando
mais a noiva do que o Cristo, e deixar no dia que Jesus voltar, eu vou estar lá entre as ovelhas, e o camarada infelizmente vai estar entre os bodes, porque ele foi ensinado a amar mais a noiva do que o noivo. Olha a responsabilidade, irmão. Que pregar o Evangelho não é para toda criatura. Então, quem não passou pela transformação, por transformações, ainda é criatura. Então, Pedro, ele foi cheio do Espírito. Então, a gente viu lá no capítulo 6, que enquanto ele pregava, ele começou a pregar, fazia prodígios e sinais entre o povo. E os três grupos, os alexandrinos, os sirineus, os religiosos, foram para cima. Por quê? Porque o que ele pregava não batia com aquilo que eles foram ensinados. E como é que a gente prega contra uma pessoa que fala a verdade? Se eu não consigo calar a boca dele, o que eu faço? Eu tenho que fazer o quê? Eu não, né? A religião faz o quê? Ela vai denegrir a tua imagem, para que você perca credibilidade com o povo. Foi o que fizeram com o Estevão, os alexandrinos. A gente viu lá qual cada grupo é, que eles estão aí até hoje fazendo um monte de coisa. Então, entenda, nós aprendemos o seguinte princípio: quando você fez o discipulado, você aprendeu com a religião o quê? Que nós se batizamos em águas. Para que a gente se batiza em água? Alguém lembra aí quem fez o discipulado? Nós aprendemos assim, que nós se batizamos em águas para quê? Porque daí morre o velho homem e vem a nós, né? O sentido até seria isso, mas biblicamente não tem nada a ver. O batismo nunca foi para morrer o velho homem, tá? Por quê? Romanos capítulo 6, abre lá. Romanos capítulo 6, verso 4. Amém? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Deixa eu explicar isso aqui para você. Cristo, ele é o que nosso? A igreja representa o que? A noiva, certo? A noiva pode ter relacionamento com o noivo antes do casamento? Então, se você entra no teu quarto em secreto, e em secreto você tem relacionamento com ele, você está fazendo o quê? Tendo intimidade. Então você não é noiva. Noiva pode coabitar com noiva antes do casamento? Não. Olha só. Quando eu fui pedir a Elisandra um namoro, eu fui até a casa dela e fui na frente da família dela e disse: ó, quero namorar com a sua filha. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, Romanos 10, 9, ele diz o quê? Se confessar com a tua boca, será salvo e não será confundido. Quando você aceita Jesus na frente da igreja, o que está acontecendo aqui? Você está dizendo que está aceitando ter um relacionamento com o noivo. Você agora está namorando. Só que você precisa passar para um processo para que possa finalmente oficializar o teu noivado. Aí você está ali conhecendo Jesus, está fazendo discipulado, participando. Aí você diz assim: ó, agora eu quero um relacionamento sério, eu vou assumir o relacionamento. O que eu tinha que fazer com a minha esposa para assumir o relacionamento? O que eu tinha que comprar? Aliança.
E quando se comprava aliança, fazia o que mais? Uma festa, reunia a família. Batismo, irmão, é você assumindo compromisso com Ele perante a comunidade. Você não morre no dia que você assume o compromisso. Você morre quando você aceita Jesus. Então o batismo nunca foi para você ser nova criatura. Não, quando você aceitou Jesus, você já morreu para o mundo. Quando você aceita Jesus, Ele já entra Ele já entra em você. O Espírito de Deus já faz morar em você quando você aceita Cristo. Você já não sai da mesma maneira. Só que você precisa passar por 3 transformações. É aqui que eu quero falar, que eu quero pegar aqui, para você ser um dia ousado como Estevão foi. Qual é a primeira transformação? Você foi batizado em águas. Então, se batizou em águas. Agora eu estou perante o povo assumir um compromisso. Com quem? Com o noivo. E quando que eu assumo um compromisso? Quando eu me batizo. Então eu coloquei a aliança na mão direita. É meu noivo. Eu sou a noiva, represento a igreja. Mas para poder casar com o noivo, que é o dia das bodas, quando a igreja vem, quando ele vem buscar a igreja, eu preciso passar por 3 processos. Nós aprendemos com a religião, infelizmente, 2 processos só, mas existe 3. Lembra que eu preguei aqui no começo sobre hipotremia? Alguém lembra sobre hipotremia? O que é hipotremia? Quem arrisca, levanta a mão aí. Não precisa falar, só quem lembra o que é hipotremia. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Então, nós somos ecotrônicos. Deus é 3, Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Você é o que? Corpo, alma e espírito. O teu primeiro compromisso foi colocar aliança. Aliança tu coloca na alma, no espírito ou no corpo? No corpo. Então, o primeiro batismo você já teve. Agora, qual é o segundo batismo? É no espírito. Você vai correr atrás do batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito de Deus, é o teu batismo no Espírito, que vai te dar dons, que vai fazer você, vai te ensinar a andar pelo Espírito, a ter dons. Vai falar em línguas, outros vão interpretar. A Bíblia diz que são vários dons, mas um só é o Espírito, né? Então esquece esse negócio de quem é batizado no Espírito Santo fala em línguas, irmãos. Esquece. Se tu aprendeu com a religião lá atrás, Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim, ele tinha o Espírito. Jesus ele veio aqui como homem, por isso que ele tinha que orar. A Bíblia diz que ele se desfez da sua glória e de todo o seu poder. Quando ele foi batizado em águas, juntamente que ele foi batizado em águas, desceu sobre ele o Espírito de Deus em forma de corpórea de uma pomba. É por isso que Jesus, toda vez que terminava um culto, ele subia um monte e orar para saber o que Deus queria e para agradecer os prodígios e sinais que Deus fazia. Se você ler o Evangelho de Marcos, do 1 ao final, ele vai apresentar Jesus como Jesus o homem, não como Jesus o Deus. Por isso que ele jejuava, por isso que ele orava, por isso que ele foi para o deserto, para mostrar que nós homens também podemos ser igual a ele, não no sentido de Deus, mas que ele não falou: se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, coisas maiores que eu fiz você vai fazer. Mas você tem que buscar o que? O Consolador. Ele diz: ó, eu vou, mas não vou deixar você sozinho, eu vou mandar sobre vós o Consolador, que é o Espírito de Deus, que vai ensinar tudo o que vocês têm que fazer e vai dar autoridade para vocês. Aí você é batizado no Espírito Santo. Só que o que nós aprendemos com a religião? Que terminou aí e não terminou. Por que a religião ela investe tanto na alma?
Porque é a alma que faz com que você trabalhe para ela. É a alma que faz você se sentir queridinho. É a alma que é o sentimento. E é na alma que está o teu caráter. Não é no espírito. Então você foi batizado, você tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, foi batizado em água e no espírito. Mas você nunca foi batizado no fogo. Já ouviu falar? Vamos ver biblicamente? Abra a tua Bíblia comigo. Mateus 3, 11, 12. Amém? João Batista foi perguntado se ele era o Messias. Ele diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno dele lavar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Então, são quantos batismos que está falando aqui? Quantos? 3. São 3. Eu batizo vocês com a água de arrependimento, mas vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Porque tem crente que roda dentro da igreja, fala em língua, mas a língua dela é maior que a gravata do marido. Entendeu? Porque tem tanto crente que roda no Espírito, cura, faz sinais, mas lá fora tem um caráter terrível. É porque não foi batizado por fogo. Se não for batizado, o batismo do fogo vai aonde, pastor Fabiano? Batiza a alma. E quando batiza a alma cria caráter. Glória a Deus. Aleluia. Algo para ser. Fabiano, pastor Fabiano, os apóstolos passaram por esse batismo? Vamos ver lá. Atos dos Apóstolos 2, 1, 4. Será que eu sou batizado com fogo também? Ou só o batismo de Pentecostes? Porque nós aprendemos que batismo no Espírito Santo e batismo com fogo é a mesma coisa, não é? Nunca foi. Atos dos Apóstolos 2, 1, 4 diz assim: e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no seu lugar. De repente veio um som como um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estava sentado. E viram que parecia língua de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios e começaram a falar. Segundo o Espírito. Quem que veio primeiro, batismo do Espírito Santo ou batismo no fogo? Fogo. Primeiro entrou na casa dele. O Espírito Santo primeiro foi pegar a alma deles. Primeiro que foi transformado ali foi o caráter. Por isso que o Pedrão que a gente vê pregar depois não é o mesmo Pedro que negou Jesus lá, que foi batizado. Fogo. E logo após o Espírito Santo tomou posse deles. Isaías 33, 14 diz assim: em Sião os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem nos dá conviver com o fogo consumidor? Quem nos dá conviver com a chama eterna? Aleluia. O salmista, quiser marcar aí, Salmo 39, 3, 7 diz assim: meu coração ardia no peito enquanto eu meditava, e o fogo aumentava. Por isso que nós temos que ler a palavra, irmão, porque o que vai te trazer batismo na alma com fogo é a palavra. Marcos capítulo 9, 49 diz assim, Marcos 9, 49: cada um será salgado com fogo. É por isso, querido, que tem pessoas que estão 40 anos, 50 anos na igreja e não muda o seu caráter, porque nunca foi batizado com fogo. Eu quero trazer aqui na Santa Ceia, eu vou trazer um culto que aconteceu numa igreja,
Um culto normal e uma igreja batizada com fogo, vocês vão ver que a liturgia é totalmente diferente. Porque nós aprendemos desde novo, desde o começo, que o evangelho da religião é egocêntrica. O que ela te ensina? Quando tu chegar na igreja, irmão, eu não sou contra. Você pode fazer vontade, tá? Eu não sou contra de você orar de joelho, não sou contra. Você pode dobrar o teu joelhinho e adorar. Só que a Bíblia diz assim, que a igreja ela se reúne junto para estar em quê? Em comunhão. E nós aprendemos assim, você vai chegar na igreja, vai dobrar o teu joelho e vai orar ao Senhor. Só que você veio aqui para cultuar com a igreja ou veio para cultuar sozinho? Veio para cultuar com a igreja. Sozinho tu cultua onde? Dentro do teu quarto, fecha a porta em secreto, e em secreto ele falará contigo. Aqui nós não viemos cultuar sozinho, mas não tem problema, você pode continuar dobrando o teu joelho. Eu só estou te ensinando como a religião, ela nos ensinou o evangelho para você cuidar do teu umbigo e não ser igreja. Então a gente já chegava lá, dobrava o joelho e orava mais sozinho, ficava ali. E depois levantávamos com música que tocava o espírito, que adorava a Deus, não, com música que tocavam a alma, porque nunca foi passado pelo processo do fogo. Então a maioria das músicas que nós ouvimos era música que tocava a alma. Deus vai te dar, Deus vai fazer, né? Então são músicas que têm histórias que falam muito do eu, né? Deixa eu te usar para curar. É bonita a música, dá força, dá, mas essa música não toca o espírito, ela toca a tua alma. Toda vez que você vê uma música que é Deus falando para você, está tocando a tua alma, é uma música egocêntrica. Então a religião ela te prende ali, na alma. Só que tem um problema, como você está acostumado a andar pela alma, você não vai ter comunhão com o espírito. E é por isso que você vira um crente 6 horas. Toda vez que tem um problema, você vai ligar para alguém. Toda vez que você precisar de alguma coisa, você vai ligar para o pastor, vai ligar para o teu líder. Porque você não vai conseguir andar no Espírito, porque você foi batizado em águas, no Espírito Santo, mas não passou pelo processo do fogo. E quem não tem o processo do fogo, ele não consegue ter dom de revelação, ele não consegue ter direção. O batismo no Espírito, ele te dá dons, só que você não tem direção. E num momento que você vai ser aprovado, você vai reprovar. Porque como o teu caráter não foi moldado, o que vai aflorar na hora que você for provado? A hora que Deus for testar o teu caráter. A hora que Deus for testar o teu caráter, você sob pressão, você não vai agir como uma nova criatura. Você vai agir como uma velha, porque não passou pelo batismo do fogo. Mas por quê? Porque não foi ensinado. Você entendeu? Você entendeu? Porque tem tanto crente que no trânsito já quer bater em todo mundo. Eu já vi crente falar, não, eu sou crente, mas meu braço não é. Esse nunca passou pelo processo do fogo. Nunca. Por quê? Porque daí é que acontece, a gente se envolve com a religião, se envolve com os afazeres da igreja. E a gente está ali, com o joelho dobrado, sozinho, o departamento inteiro dobrado, mas sozinho. É por isso que você fala, o Fabiano mudou, não, irmão, não é que eu mudei, não é que eu mudei, não é que eu estou fazendo por mim, estou fazendo algo que Atos dos Apóstolos está fazendo. A igreja começou, amém? Os irmãos estão entendendo Atos dos Apóstolos até aqui? Viu alguém cantando playback em Atos dos Apóstolos aqui? Apareceu um músico em Atos dos Apóstolos até agora? Alguém cantou? Tudo isso foi invenção da religião, irmão, não tem. Atos dos Apóstolos vai terminar 28, você não vai ver ninguém cantando uma música. O povo só se reunia para 2 coisas: orar pelo povo, né, com curas e sinais, e pregar. Quem inventou esse negócio de música, apresentação, púlpito? Foi a religião, não existia isso. Não tinha, porque o povo se reunia nas casas e no templo, não dentro do templo, no pátio. As apresentações vieram para dentro depois que foi formado um sistema, tá?
Então você vai ver, em Atos dos Apóstolos, você vai ver, depois, daqui a 2 capítulos, vamos conhecer Paulo. Irmão, Paulo era um cara intolerante e religioso. Ele não podia ver uma igreja aberta que falava ao contrário da palavra, ele entrava lá e quebrava tudo, pregava. Ele disputava, ele apanhava. Se ele passasse, desse uma voltinha no domingo à noite no nosso bairro, ele ia entrar em muita igreja aqui e apanhar. Os obreiros não iam deixar ele entrar. Ele ia falar: meu, Jesus não se agrada disso. Jesus nunca falou isso. E ele apanhava, irmão. Mas no outro domingo ele estava lá na porta de novo. Nós vamos conhecer esse Paulo. Mas a religião, ela não quer que você incomode os outros, porque se ela incomodar os outros, ela vai ser confrontada com o que ela está fazendo. E ela não quer se incomodar, ela quer deixar você amarradinho, quietinho ali, deixando rico a pirâmide, a ponta da pirâmide, e você sofrendo lá embaixo. Então, vivendo em migalhas, porque Deus se manifesta, irmão, entenda algo: Deus vela pela sua palavra. Aonde 2 ou 3 estiver reunido, ele vai estar. Não importa se a ponta da pirâmide estiver com intenção errada. Se o povo lá embaixo estiver se matando, estiver orando, porque quer que Deus abençoe, Deus vai abençoar. Porque ele disse: tudo que pedir em meu nome ao Pai será dado. Aí que está o engano, irmão. Porque o trabalho, já falei aqui, trabalhar para Deus não te aprova. Né? Naquele dia muitos trabalharam para Deus, mas o Senhor estava falando, eu e a minha esposa estava conversando no carro hoje, já pensou, o camarada disse assim: Senhor, em teu nome eu preguei, demônios com vocês, dom de maravilhas eu fiz. Irmão, sabe o que é dom de maravilha? É uma pessoa chegar aqui na frente sem braço, tu botar a mão e o braço nascer. E Jesus olhou para o cara: eu não te conheço. Por quê? Porque certamente foi batizado no Espírito Santo, dom de maravilha, mas não passou pelo processo de fogo. Caráter, sem caráter não vai entrar no céu, irmão. Não vai. E por que, pastor Fabiano, tu faz isso agora? Por isso que eu peço para a igreja se levantar, se colocar de pé. Porque a palavra louvor quer dizer se render. Quando você vê lá fora alguém sendo assaltado, ele levantou a mão, ó, se rendeu, é louvor. Adoração, quer dizer, é adoração. A palavra adoração é se render. Então você se levanta e adora e se rende ao Senhor com a igreja, não mais sozinho, porque o Pai é nosso, o pecado é nosso. Não é Pai meu que está no céu, é Pai nosso. Você está entendendo? E é no meio da adoração, quando a igreja se reúne, que ela entende o poder da adoração. Irmão, eu já vi no meio da adoração há 10 anos atrás, enquanto a igreja adorava, eu já vi cair pó de ouro dentro da igreja. Pó de ouro. O pessoal olhava para cima assim, ó. O pessoal suado, porque não tinha ar-condicionado, né? Tudo no ventiladorzinho. Pó de ouro escorria. Sinais e maravilhas no meio da adoração. Os ministérios não subiam no culto. Para a gente subir para tocar na igreja. Eu levei um baque quando a gente trocou do ministério, porque Deus mandou. Né? Deus queria levantar a gente na palavra e mandou a gente para lá, para ter experiência, para rua, né? Então, você tem uma ideia, os músicos, para pregar no domingo, eles tinham que fazer toda sexta-feira uma vigília das 10 à meia-noite. Se quisesse, se não quisesse, o pastor cantava sozinho com o violão, irmão, assim. E lá não tinha banda A, banda B, banda C. Lá era escala, você nunca tocava com a mesma pessoa. E qual é a escala? Se ele está indo na vigília, tá, então pode tocar. Se não está, não. Porque se não se interessa pelo altar, não tem compromisso com Cristo. Primeiro o altar. E os músicos, irmão, era um negócio doido. Eles pegavam o violão, eles começavam a tocar. Eles não estavam preocupados se a música estava bonita, não. É claro que a gente ensaiava. Mas quando a glória de Deus descia, os músicos esqueciam de tudo. O baterista era o primeiro a desabalar. O tecladista já ficava só de joelho. O guitarrista largava e se deitava no chão. E às vezes assim a igreja caiu numa glória. Eu sinto falta dessas coisas. A igreja entendia o que era adoração.
pessoas eram curadas no meio do louvor, não precisava ninguém botar a mão, porque existe dois movimentos de Deus na igreja, irmãos. A igreja primitiva ensina isso. Existem dois movimentos. O movimento da presença. A gente ouve muito dizer, a presença de Deus está no meio, e às vezes não está. Por quê? Porque o culto está sendo levado pela alma. Irmão, pela alma você pula, você tem vontade de gritar, pela alma você diz aleluia, você chora se você anda com a música. Esses dias eu estava no semáforo, tocando uma música, parou um cara tocando uma música do meu lado, e o cara cantava alto, cantava com a alma. Nas asas da morte, o Senhor, né? Não, o cara cantava com a alma, chorava, dá para ver, ele estava emocionado. Para ele, dentro do carro, ele estava sentindo Deus, irmão. Mas a música não fala de Deus, fala do testemunho de uma pessoa que encontrou Deus. E é só você ler a letra. Essa música, ela toca a alma, não é espiritual, ela toca a alma. Então a música é feita para vender. Se não tocar a música que toca na alma, não toca na rádio, logo você não compra e o artista não ganha dinheiro. A música da adoração é diferente. Então, quando você. Quando eu olhei assim, falei, poxa, vai fechar porque eu vou pregar essa semana. É porque a gente está estudando. Porque não se engane, irmão, com as lágrimas nos olhos. Porque a mesma pessoa que está cantando, chorando, se tu ficar devendo para ela vai estar na porta da tua casa te xingando. Mas é o irmão que estava chorando. Eu conheci um camarada que pregava chorando todo culto, irmão. Cantava que era uma benção. Chegava em casa à noite, paulada na esposa. Dava soco, apanhava. Mas era o homem do fogo. Botava fogo na igreja em 15 minutos. Mas por quê? Nunca passou pelo batismo do fogo. E como passar pelo batismo do fogo se nunca me ensinaram um negócio desse, pastor Fabiano? E muitas vezes eu falava para Frisando, eu e minha esposa, a gente conversava nos anos que a gente estava, né, no outro ministério. Eu falei, às vezes a gente olhava e pensava, o que nós estamos fazendo aqui? Eu sinto falta desse tempo. Irmão, como era agoniante você tocar e o povo está assim para ti, assim, ó. Você está tocando uma música de adoração, o povo está assim. Oh, meu Deus do céu, é horrível. Mas se eu cantasse lá, eu quero renovo, eu vim buscar renovo. Meu Deus, renovo você não busca na igreja, renovo tu busca no teu quarto secreto. Na igreja você vem dar, não vem receber. É ele que diz, é melhor dar do que receber. Mas a gente vem envolvido pela alma. Então, quando você batizou, quando eles foram posicionados as mãos pelos apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e Estevão ficou cheio. Aí você vai ver uma característica de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Primeira coisa, eu comecei a falar na quarta-feira passada, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, antes dela ser usada, ela é profetizada. Alguém chegou para ti e disse, antes Deus manda te dizer, se tu vir para Deus é assim, assim, não foi assim antes? Na tua vida? Então, foi profetizado, já tem um ponto no céu. Segundo, sempre ora e sempre deve estar no Espírito, sempre está andando pela palavra, sempre está caminhando pela palavra. Salmo 139, no seu livro ele escreveu a minha história, ou seja, então eu não ando mais como eu quero. Se eu entendi o que é evangelho, eu ando como ele quer e da forma que ele quer, não aquilo que dizem para mim, irmão, você tem que andar assim agora, você tem que andar assim. Irmão, tudo aquilo que te incomoda não vem de Deus, a não ser que for Deus que te cutuque, aí é outra coisa. Mas quando alguém pregar algo para ti, tu se sentir incomodado, fala, mas não é bem assim. Mas por quê? Tudo que te gera dúvida não vem de Deus, porque quando Deus fala, atravessa ossos e medulas, irmão. Não dá, não causa conflito. Agora, se você lá atrás, como eu era religioso, vai te dar conflito. Irmãos, só Deus sabe a luta que foi para eu apagar a luz aqui naquele dia.
Só Deus sabe. Se as pessoas não gostaram, imagina eu. É isso que o povo não entende. Mas a prova, Deus vai provar primeiro quem? Para depois provar a igreja. Primeiro eu passei pelas partes, mas tu não vai fazer. E o Senhor está falando para fazer faz tempo. Então tem coisas, querido, que. Porque, cara, são 14 anos. Então tem muita carrapicho para tirar. E eu estou tirando lendo a palavra, maratonando a Bíblia, lendo Atos dos Apóstolos, se lavando pela palavra, entendendo o processo dos 3 batismos agora, que é bíblico. Então, você vai entender que eu posso estar trabalhando para Deus e ser reprovado por Ele. Lembra de Marta e Maria? Jesus chegou para visitar Marta e Maria. Maria viu Jesus ia uma vez por ano na cidade. Quando Jesus vai na casa dela, o que Maria faz? Senta aos pés de Jesus e fica, Jesus, fala. E Marta não, Jesus chegou, meu Deus, eu tenho que preparar. Tenho que preparar, vou arrumar alguém para cantar, eu vou arrumar alguém para ler, eu vou inventar serviço aqui. Aí fala, Jesus, você não está incomodado porque eu tenho que fazer as coisas aqui, Maria não faz? Jesus fala, Marta, por que andar ansiosa? Ela escolheu a melhor coisa e ela não vai ser tirada. A Maria representava aqui a igreja do reino, que não está preocupado com o serviço, está preocupado em estar com Ele. Enquanto Marta está com Jesus na casa, mas está preocupado mais em fazer para Ele do que sentar e ouvir Ele. Irmão, quantos congressos, querido, que nós fizemos como líderes, não como pastor, porque como pastor que está mais tranquilo, mas como líder, nem prestava atenção em nada, ficava preocupado. Meu Deus, será que o jovem vai cantar direito? Meu, será que a irmã lá vai louvar direito? Será que o pregador vai vir? Aí o pregador pregando, nem prestava atenção na palavra, olhava para a cara do pastor, meu Deus, será que o pastor está gostando do pregador? Será que ele vai puxar minha orelha depois? Jesus, eu nem estava preocupado se Jesus estava agradando Jesus ou não. Nem estava preocupado, porque eu estava preocupado com o trabalho. Aí saía a foto, tudo bonitinho. Aí no outro dia eu ia descansar. Meu, ainda bem que passou por isso. Trabalhei para Jesus ou para a alma? Para a alma, irmão. E a alma não vai te levar para o céu. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em quê? Em espírito e em verdade, não na alma. E nós vivemos uma geração, uma igreja que vem buscar o Senhor pela alma. E não, é pelo espírito. Então Deus nunca te chamou para trabalhar para Ele. Guarda isso no teu coração. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Porque a religião, ela olha assim: Maria, Deus tem uma obra na tua vida. Tá, pega, vai ser carpinteira, alguma coisa. Vai trabalhar para o Senhor, né? A religião fala assim para nós, a gente é acostumado, para mim também foi assim. Mas Deus nunca chamou a Maria para trabalhar. Deus chamou a Maria para estar com ela. Porque se for para trabalhar, você só trabalha na igreja, irmão. Você trabalha em casa para Jesus? Não, você tem que lavar, tem que passar, você tem trabalho. Agora, quando você está com Deus, automaticamente as coisas fluem. Você não precisa ir atrás de pessoas, as pessoas vêm na tua porta. Você está trabalhando, as pessoas vêm até você. E você só tem que abrir a tua boca e falar de Jesus para ela. Jesus manda as pessoas na porta. Enquanto a religião diz que você tem que pegar um folhetinho e sair correndo por aí. Quem quer Jesus? Não, querido. Fica na presença que Ele vai mandar as pessoas para você. Mas pastor Fabiano, Jesus foi, mas você vai ver Jesus indo em lugares que já estavam esperando por Ele. Jesus nunca foi no lugar que não foi convidado. Você pode procurar a Bíblia inteira. Nunca foi. Todo lugar que Jesus foi, tinha alguém esperando ou alguém precisava. Ele já tinha lá Zaqueu. Era o último dia de Jesus na saída de Jericó. Era o último dia. Zaqueu falava, vem um tal de Jesus, eu só vou ver. Mas Jesus já sabia, já que Zaqueu chamou ele pelo nome. Desce depressa, Zaqueu. Tem um encontro marcado contigo na tua casa. Vou ficar na tua casa hoje. Jesus não saía sem propósito.
Quem anda pelo reino, irmão, ele não faz nada sem propósito. Quem ainda vive na religião fica tentando, errando até acertar. E Deus não te chamou para errar, Deus te chamou para acertar. Aleluia, glória a Deus. O trabalhar é fruto da comunhão com Ele, ou seja, quando eu me envolvo com Ele, logo eu me envolvo com o que Ele está fazendo. Eu nunca vou fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. Olha como é bom tu estar agarrado com Deus e não ter pressa. Você nunca vai cair no lugar que Deus nunca pediu para você colocar, tu botar a mão. Coisa ruim, irmão, você colocar a mão em algo que Deus não mandou você fazer. Eu já paguei muito preço, já fiz muitas vezes isso. Meu Deus, quantos congressos eu fui pregar e Deus não mandou ir. Preguei, foi uma bênção, porque as irmãs de seguração horário, Deus caiu agora, na segunda-feira, a Fabiana, pum, de cama, sem conseguir trabalhar, nem levantar da cama. Luta espiritual. Fui reclamar com Deus, Senhor, fiz a tua obra, minha obra, eu não te mandei ir para lá. Mas eu fui ensinado o quê? Ir de pregar o evangelho de toda criatura. Tá, cuidado, irmão. Às vezes eu posso estar pisando numa casa rebelde que Deus não iniciou ela. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, Deus, Ele não dá a igreja a homens. Deus dá homens à igreja. Lembra que eu falei? Não é a igreja que constrói pastores, mas é pastores que constroem a igreja. Então você tem que sempre olhar o caráter. Quinta coisa, não era Estevão que tinha o chamado, mas era o chamado que tinha Estevão. Então, ou seja, o chamado não é, você não pode dizer que você tem um chamado. Por que, irmão Fabiano? Porque a religião nos ensinou assim, ó, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Quantas vezes eu disse, investe, Wagner, no teu ministério? Se tu tomar posse, como eu tomei, tu vai se lascar. Porque se o ministério é teu, te vira, quem tem que sustentar? É você. Não espere nada por Deus, porque você já falou, a nossa boca tem poder. Não é teu ministério? É, te vira então, vai jejuar, as coisas vão ser muito mais pesadas. Agora se eu digo, teu ministério não, eu tenho um chamado que foi me dado, mas não é meu, eu sou apenas um mordomo. Deus dá e tira quando Ele tem que entender. O dia que Deus bateu o martelo, Fabiano, não te quero mais nem REC, vai te aposentar e vai voltar a trabalhar. Amém, a chave está aqui. Para quem jogou fora 14 anos de religião e fiquei com ele, não me apega nada, eu estou aqui, eu prefiro ficar com ele. Lembra de Davi? Senhor, pode me tirar a coroa, pode me tirar o reino, pode tirar tudo, só te peço uma coisa, não tire teu espírito de mim. Ah, irmão, eu prefiro o espírito de Deus do que o chamado. Então o chamado, quem tem o chamado, entende que o chamado não é dele, o chamado é de Deus. E se o chamado é de Deus, quem sustenta? Deus. É Deus, irmão. É isso que às vezes eu converso com o pastor e eles não entendem. Eu conversando uma semana atrás com um pastor lá, eu falando como é que as coisas funcionam aqui, ele não se acreditou. Como é que pode, irmão? Eu também estou com o ministério já faz um ano e pouquinho. Eu tive que vender meu carro para comprar som, para comprar bateria, para comprar mesa. Eu falei, graças a Deus eu não precisei vender nada, irmão. Deus mandou tudo. Deve ter sido engraçado, o chamado nosso é diferente, né? Mas o propósito é o mesmo. Eu falei, não. O nosso chamado é igual, a diferença qual é? Que você tomou posse do teu chamado, enquanto eu não tomei posse. O meu chamado é dele, é dele, e eu vou ficar até quando ele mandar. Não sei quantos anos e quanto é o tempo, não sei. Aleluia. Sexta, todo homem de Deus, batizado pelo fogo, pelo Espírito, sempre vai ser observado. Ou seja, alguém observou Estevão e viu que ele era cheio do Espírito Santo. Querido, você sempre vai ser observado. Então cuida com o que você faz aí fora. O povo está te observando, né? Porque nós temos um problema. Como a gente foi treinado muitos anos na religião, na alma, a gente não se preocupa às vezes com o que os outros pensam, e quando se preocupa até demais, né? Lembra que eu falei? Se você se alistou no reino de Deus,
Prepare-se para perder 3 coisas: credibilidade com o mundo, não vão te levar a sério; perseguição, vão te perseguir; e calúnia, esquece a tua fama. Você sempre vai ser visto como rebelde, como uma quadrada, como um quadrado. São 3 coisas que a unção vem de presente para uma pessoa ungida. Nenhum profeta da terra tinha credibilidade, mas quando ele abria a boca em nome de Deus, o povo tremia. A Bíblia diz que quando quando Samuel chegou para ir na casa de Jessé, que ele chegou na cidade, alguém falou assim: tu vem em paz? Ele: não, vim em paz, eu vim só fazer um sacrifício de paz. O povo tremia com ele, porque ao contrário de hoje, o profeta do Antigo Testamento ele se manifestava para 2 coisas: denunciar o pecado e trazer o juízo. Hoje não, hoje ele revela CPF, endereço, outras coisas, né? Mas isso é outra coisa. Outra coisa, ele é observado por Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. Eliseu foi observado pela mulher de Sinem. Ou seja, Deus não te observa quando você está com o microfone na mão. Deus não te observa quando você está aqui na igreja. Deus te observa quando você está sozinho. Deus vai te observar quando você sai daquela porta para fora. Aqui dentro não. Aqui dentro Ele não te observa. Porque quem observa da onde? De dentro para fora, de longe, né? Aqui Deus não está longe, irmão. Deus aqui está dentro. Então Ele não precisa te observar, porque Ele está do teu lado aí. Observar é quando olha de longe. Então quando você sair desse culto, que Ele vai te observar. Aleluia. Sétima coisa, estou na 7ª já, nem sei, já perdi. 7ª coisa do homem cheio de Deus, que passou pelo batismo do fogo: ele entende que o evangelho é coletivo, e ele não pode pensar só nele. Lembra? Vamos ver aqui alguns homens. Quando o anjo chega para Gideão está lá no lagar, amassando trigo. Aonde era para amassar uva, está amassando trigo, porque os medianistas vinham e roubavam os alimentos. Então ele estava lá. Aí o anjo apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo. Ele olhou para o anjo: comigo. O Senhor é conosco. O Gideão tem tudo, irmão. Olhou para Deus, ele representava Deus. Não é comigo, é conosco, é com o povo. Senão, nem vem cá, nem vem para cá. Então, esse é o primeiro pensamento. Moisés foi outro homem também que passou pelo caráter do fogo. Quando o povo começa a se rebelar demais, murmurar demais, Deus fala assim: Moisés, abandona esse povo, eu vou matar eles tudo e eu vou te levantar só você. Irmão, será que Deus arrumaria um homem de Deus hoje na terra? Será que se Deus chegasse para um pastor da vida, ou para um Fabiano da vida, e chegasse assim: pastor Fabiano, eu vou acabar com todo o ministério do Brasil, eu vou deixar só o teu. O que meu coração faria, será? Não, vai ficar só o teu, Fabiano. Vou acabar com todo o ministério, só o teu. Porque o teu, será que o Fabiano ia ser orgulhoso? Amém, Senhor, obrigado, Jesus. Oh, eu sou escolhido. Oh, Jesus. Porque foi o que Moisés fez. Quando foi Moisés: vou matar todo mundo e vou deixar só você entrar na terra prometida. Jesus, o que Moisés falou? Não, Senhor, se eles não puderem entrar, são teu povo escolhido. O que o povo vai dizer, Senhor? Que tu tirou o povo do Egito para matar ele no deserto? Vai matar eles? Então podem riscar meu nome do livro da vida. Não quero mais. Moisés, cara, renunciou, falou: então eu me mato com eles. Será que eles encontrariam alguém assim ao ponto de: não, eu sou o único bolacha fora do pacote dele, pode matar todo mundo? Ou alguém faria: não, Senhor, pode deixar os ministérios aí, porque eu creio que no meio deles tem um remanescente. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, Deus tem, quem é homem e mulher de Deus tem a mente coletiva. Ele entendeu que Deus ele é coletivo. Ele diz:
ele não disse que eu faço o homem como a mim mesmo, mas façamos o homem como a nós mesmos. Ou seja, até o dinheiro que Deus te dá, não é para você ter, mas é para você fazer. Se você tiver dinheiro, você faz. Se não tiver, não tem o que fazer, né? Então, se você entender até essa provisão, nunca vai te faltar nada. Porque quem chama de meu é criança, né? Meu chamado. Nós cuidamos de criança lá em casa. De vez em quando um pega uma pecinha e diz: é meu. E tem crente até hoje que diz que é meu, não é meu. Isso é coisa de criança, querido. Deus não dá unção para pessoas infantis. Deus dá unção para quem é maduro. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 25:11 diz, né? Eu já sempre sabia isso, anota aí, porque os dias, os tempos, os horários já se foram. Os meus segredos é para aqueles que me amam, que me temem e me buscam na madrugada. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Ele faz acepção de pessoas para usar e para contar os seus segredos. Eram 12 discípulos, mas no dia da angústia, lá no Monte da Oliveira, quem que Ele chamou para orar com Ele? Pedro, Tiago e João. Ou seja, tinha ali discípulos, mas dos 12 só tinha 3 amigos. Há uma diferença entre ser discípulo de Jesus e ser amigo dele. O discípulo, ele conhece todas as regras, conhece a palavra, mas nunca vai saber o que o mestre vai fazer, porque ele fica olhando para o mestre para ver para que direção o mestre vai. O amigo não, porque o amigo já conhece o outro no olhar. Você trabalha muito tempo com alguém, você já sabe o que o cara vai fazer, né? Acredito. Vai ser o outro, vai do outro dele. Isso mesmo. Só no olhar tu já sabe se aquele camarada está falando a verdade, porque é amigo. Por isso que Jesus diz: aquele que encontrou amigo encontrou mais que o irmão. Então o Senhor não quer que você seja discípulo. O Senhor quer que você seja discípulo dos apóstolos. Ele diz assim: e de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ensinando todas essas coisas. Você tem que ser discípulo de Pedro, discípulo de Paulo. Jesus nunca pediu para ser discípulo dele, ele pediu para você ser amigo. João 15